Fala, cartoleiros, tudo bem? Tá com saudade do Cartola, assim como eu? Pois é, era para nesse último final de semana a gente já ter jogado Cartola, para a primeira rodada do Brasileirão ter acontecido. Infelizmente, sabemos muito bem dos motivos de por que isso não aconteceu, mas com certeza em breve o nosso futebol estará de volta e com isso o Cartola também, eu tenho certeza. Porém, a gente não pode deixar de trazer também, agora nesse vídeo de hoje, estatísticas de jogadores que foram bem nesses primeiros meses de campeonatos estaduais, até pra gente já ir pensando quem podem ser as gratas surpresas ou aqueles jogadores que permanecem em boa fase, contando já desde o ano passado. Então, vamos para esse vídeo, também contando para vocês que esse, na verdade, vai ser o primeiro vídeo de uma sequência que a gente vai trazer de estatísticas. Esse é o vídeo 1, mais tarde a gente vai trazer o vídeo 2 nos próximos dias aqui no YouTube do Cartoleiros FC Expert. Tá certo? Então bora pra vinheta e vamos começar logo esse vídeo, que já estamos enrolando demais. Muito bem, galera, e a gente já começa o vídeo de hoje falando do principal quesito que vale pontos no Cartola, que é o número de gols. Vale 8 pontos, certo? O principal destaque da temporada passada foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, e nesse ano ele continua arrebentando. Já são 8 gols no Campeonato Carioca, lembrando que ele começou a jogar na quarta, quinta rodada, né? Então ele tem algumas rodadas a menos que outros concorrentes, mesmo assim ele já é o artilheiro do Cariocão e tem também um gol na Copa Libertadores, o que mostra que o faro de gol do Gabigol continua apuradíssimo. Outro destaque quando a questão é gols tem sido William Bigode no Palmeiras. Ele tem 6 gols no Campeonato Paulista e está empatado na vice-artilharia da competição com o Júnior Todinho, atacante do Guarani. E por que eu falo desse jogador aqui? É um atleta que tem se demonstrado que jogou ano passado a Série B pelo Cuiabá, se eu não estiver enganado, e ele tem demonstrado boas partidas com a camisa do Bugre. Pode ser até que ele pinte em algum time da Série A. Então, se em algum momento o Júnior Todinho, hoje no Guarani, for para algum time da Série A, passa a ser também uma grande opção, porque ele chuta bastante, não é só o número de gols que impressiona, né? Mas a quantidade de chutes pro gol também. Porém, o principal destaque aqui, então, desse momento que eu falo agora, é o William Bigode, atacante do Palmeiras. Ele que nem é sempre titular, né? Ele começa muitas vezes no banco e mesmo assim tem feito muitos gols. É o artilheiro do Palmeiras nesse ano. Então é um nome que vale a pena a gente ficar ligado. Tá certo, gente? Quem mais? Dentro do Campeonato Paulista também, nós temos o Ítalo, jogador do Red Bull Bragantino. Esse sim, time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro agora. O Bragantino, né, naquela união com a Red Bull, formaram um novo time praticamente. E a equipe está então nesse Campeonato Brasileiro. E o Ítalo, jogador que se destacou no Audax, foi para o São Paulo, passou um tempo lá no Tricolor Paulista, mas realmente ele encontrou o seu sucesso no Red Bull. São 7 gols nesse ano dentro do Paulistão. Saindo de São Paulo e indo agora para o Rio de Janeiro, a gente traz outro destaque do Carioca. A gente já falou do Gabigol, mas a gente fala também do Nenê. Tem se destacado com muitos gols, com boas atuações. O Nenê, que tem 6 gols nesse Campeonato Carioca, tem jogado muito bem, tem deixado o banco de reservas, por exemplo, para o Ganso, nesse novo time formado agora pelo técnico Odair Hellmann. E outro jogador que ano passado jogava no Rio, jogava no Botafogo e que agora, apesar de muita polêmica, foi jogar no Grêmio. O Renato Gaúcho bancou o Diego Souza e ele já tem 5 gols em 6 jogos dentro do Campeonato Gaúcho. Ele até decidiu um Grenal recentemente. Os torcedores gremistas e até os colorados vão lembrar muito bem disso. Por outro lado, o Internacional também se reforçou bem. E o principal destaque entre os reforços é o meia Thiago Galhardo. O jogador que ano passado fez muitos gols, foi muito importante no Cartola, quando principalmente o Ceará jogava em casa, a gente apostava muito nele, e esse ano ele já tem 4 gols com a camisa do Internacional. Outro jogador, assim como o William Bigode, que nem é sempre titular. Ele fez muitos gols em partidas em que
jogava o time reserva, para você ver como ele tem jogado bem. E ele tem sido até mais aproveitado como centroavante, muitas vezes, do que como meia, que é a principal função que ele exerceu até hoje na carreira. Outro destaque então dessa temporada, mais especificamente falando da Libertadores, é o Everton Ribeiro, que marcou 2 gols em 2 jogos já na competição. É um jogador até nem tanto lembrado muito no Cartola, né? Principalmente na temporada passada, porque com o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta fazendo muitos gols e dando muitas assistências, o Everton Ribeiro acabou sendo muito até esquecido, né? Apesar de jogar muita bola. Tá certo, gente? Esses foram então os destaques até agora, né? Até meados de março, que foi até onde foram as competições, com relação ao número de gols. Agora eu falo também um pouquinho de assistências, que são outras questões muito importantes, vale 5 pontos no Cartola, né? Um destaque quando o assunto são assistências é o atacante Luiz Henrique do Botafogo. Ele tem 6 jogos no Carioca pelo clube da Estrela Solitária e são 3 assistências já para os companheiros. Vale lembrar que ele é um atacante, então é até curioso, ele se destaca mais com assistência do que com gols, o jogador aí da equipe do Botafogo. Outro jogador que se destaca em assistências nessa temporada é o lateral esquerdo Felipe Jonathan do Santos. Ele no Campeonato Paulista já tem 3 assistências. É o líder dos quesitos aí de assistências dentro do campeonato, empatados ali com alguns outros jogadores, mas ele tem se destacado especialmente bem. E por que eu trouxe o Felipe Jonathan aqui? Porque a gente vai lembrar muito do Jorge ano passado se destacando, indo muito bem na equipe do Santos, tanto em campo, mas também refletindo em pontos dentro do Cartola. O Jorge saiu do Santos, voltou para a Europa, e com isso o jogador Felipe Jonathan ganha mais oportunidades, é praticamente o único lateral esquerdo do elenco do Santos, é um jogador que vale a pena a gente observar bem e resgatar também um pouco a participação dele no Cartola 2018 pela equipe do Ceará. Era um jogador que aparecia bastante com roubada de bola e com assistências, então tendo mais oportunidades no Santos, eu acredito que ele possa sim crescer também, não só em assistências, mas também com roubadas de bola que são muito importantes pra gente. Quem nunca colocou um jogador que se destaca mais pelas roubadas do que por assistências, gols, enfim, outras coisas, para garantir alguns pontinhos mais fáceis, digamos assim. Então Felipe Jonathan é um nome interessante. Novidade do Atlético Mineiro para essa temporada, o lateral direito Mailton. É claro, tem a concorrência do Guga, principalmente ali para jogar nessa posição, mas no Campeonato Mineiro desse ano ele já tem 2 assistências em 3 jogos, tem jogado bem, tem sido elogiado. Vamos ver agora como vai ser o aproveitamento dele junto ao técnico Jorge Sampaoli. Então vamos aguardar para a gente saber. Outros destaques também do mesmo time, também com 2 assistências, o Alan, meio-campista, que era do Fluminense na temporada passada, e o Natan, também outro meio-campista, que ano passado não teve muitas chances no Atlético, não jogou muito, mas esse ano nas partidas que teve já se destacou com assistências. O Arrascaeta é outro jogador que eu destaco aqui. Falando um pouco de Libertadores, ele tem 2 assistências que originaram em gols dentro das 2 partidas que o Mengo já fez nessa competição nesse ano. Mas eu destaco também que, além das assistências que originaram em gols do Flamengo, ele também se destacou dando outras assistências que não necessariamente geraram gols. Inclusive eu vou falar desses números até agora de outros jogadores também. Então, por exemplo, ele tem 2 assistências, mas outras 4 vezes ele deixou o companheiro em boa condição de finalizar, e aí o companheiro ou parou no goleiro, ou chutou para fora, ou parou na trave, enfim. Então o Arrascaeta continua se destacando com assistências. Por exemplo, ele deu 2, mas ele poderia ter dado 3, 4, 5 ou até 6 assistências. Aí foi incompetência, entre aspas, do companheiro que não conseguiu fazer o gol, mas então Arrascaeta, outro nome muito importante nessa temporada do Flamengo. Falamos agora também então do Daniel Alves, que tem 31 assistências para chutes do São Paulo em 9 jogos nesse Campeonato Paulista. Daniel Alves, assim, gente, se eu for destacar um jogador que está muito bem nesse ano, né, nesses 3 primeiros meses de ano, é óbvio que a gente vai pensar primeiramente em algum jogador do Flamengo, né? Mas eu falo para vocês que o Daniel Alves está jogando realmente muito bem no meio de campo do São Paulo. Inclusive, vale lembrar, eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, falando das novidades do Cartola para esse ano.
E entre elas, o Daniel Alves, que sai de lateral e vai virar meio de campo no Cartola desse ano, porque ele praticamente só joga como meio campista nesse São Paulo do Fernando Diniz nessa temporada. Então, o Daniel Alves é um jogador importante, inclusive se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima que ele vai estar rodando aqui em cima para que você assista esse vídeo, tá certo? Mas então, o Daniel Alves tem deixado muito sim os companheiros em boas condições de finalizar, tá bom? Outro jogador que se encaixa bastante nessa questão de deixar muitos companheiros na cara do gol é o Fagner, o lateral do Corinthians. Já são 27 assistências para finalizações perigosas do Corinthians. Outro jogador que nunca decepciona é Everton, do Grêmio. São 17 assistências para finalizações dos companheiros, sendo que 3 dessas 17 ele realmente somaria os 5 pontos no Cartola, porque os seus companheiros fizeram os gols. O Alisson, também do Grêmio, deixou os companheiros 19 vezes na cara do gol e 2 dessas vezes as bolas entraram, e com isso o jogador também somaria 5 pontos em cada uma dessas assistências que resultaram em gol. Com 16 assistências para finalizações, eu destaco agora a D'Alessandro, que tem ganhado uma nova função no time do Inter, jogando mais perto do Guerreiro e não como um meia ou como um ponta até, como ele apareceu algumas vezes ano passado com o técnico Odair Hellmann, tá certo? E são 16 então assistências para finalizações em 4 jogos e 2 vezes a bola dos companheiros entrou. Outro destaque, Soteldo dos Santos. São 10 assistências para a finalização do Peixe na Libertadores desse ano. Isso em 2 partidas, olha só, 10 assistências para finalização em 2 partidas, média de 5 assistências para finalizações num time diferente. Não é mais do Sampaoli, é do Gesualdo Ferreira, o técnico português, que tem um jeito um pouco diferente de ver a partida. Não é um time mais totalmente ofensivo e maluco como era com o Sampaoli, não. E dessas 10 assistências para finalizações, uma realmente entrou. Muito bem, já falamos de assistências, já falamos de gols, agora vamos falar de chute pro gol, finalização, que também teve mudança na questão de pontuação para esse ano. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, não deixe de assistir. O líder em finalizações nesse ano, se a gente pegar o Brasil inteiro, só um parênteses aqui até rápido, a gente só falou de números do Flamengo no Campeonato Carioca com relação ao Gabigol em gols, certo? Que foram 8. Por quê? As partidas do Flamengo, elas não estão sendo televisionadas nessa temporada dentro do Campeonato Carioca, o que impossibilita os sites, os aplicativos, enfim, de fazerem as estatísticas dos times, mais especificamente do Flamengo. Então, a gente só vai ter número do Flamengo na Libertadores, porque os jogos passam na TV, e aí a gente consegue fazer a contagem de outras estatísticas, que não as estatísticas fáceis, como gols, cartões amarelos e assistências, que isso facilmente a gente consegue observar, tanto na súmula, como assistindo depois dos melhores momentos. Fica tudo gravado, mas não passa ao vivo, então essas estatísticas de roubada de bola, de passes errados, passes certos, finalizações, a gente acaba não tendo tanto acesso. Então fica complicado. Então aqui quando a gente fala que, por exemplo, o São Paulo é o time que mais chutou a gol em 2020 até o momento, a gente não considera os números do Flamengo no Carioca. A gente não sabe se o Flamengo seria o maior, se ele estaria em segundo, em terceiro, tá bom? Então essas estatísticas aqui, elas não incluem o Flamengo no Carioca, tá bom? E aí, para não comparar, só 2 jogos do Flamengo na Libertadores, com uns times tendo 9, 10 jogos aí nos estaduais, acaba sendo até injusto, né? Bom, mas enfim, o São Paulo então com 188 chutes pro gol, sendo que 31 deles foram do Pablo, o atacante, 28 do Daniel Alves, olha só, chutando bastante para gol aí também o Daniel Alves, e 26 do Alexandre Pato, que acabou ganhando uma vaga no time titular, o Pato, nessa fase aí do São Paulo, pelo menos até o momento da parada aí para a quarentena, né? Todos esses jogadores são líderes
do Campeonato Paulista nesse quesito, né? E o São Paulo também é o líder no Campeonato Paulista, como eu disse, entre os times que nós pegamos aqui que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, ele também é o que mais chuta. O Palmeiras é a segunda equipe que mais chuta no Paulistão, foram 171 chutes pro gol, tá bom? E aqui a gente não considera chute defendido pelo goleiro, chute na trave, enfim, são chutes pro gol, entendeu? Pode ter ido para fora, né? Mas são equipes que mostram que elas estão arriscando, que elas jogam ofensivas e tal. O Grêmio tem 168 chutes nesse ano no Campeonato Gaúcho. O Corinthians é o terceiro do Paulistão e o quarto da nossa lista geral, com 142 finalizações. O Atlético Mineiro tem 129 finalizações, sendo que foi apenas um jogo com o São Paulo até agora. A tendência é o Atlético subir até nesse ranking, por exemplo, né? O Internacional, 124 chutes, uma equipe que mudou bastante o jeito de jogar. Se era uma equipe mais defensiva o ano passado com o Odair Hellmann, agora é uma equipe que prioriza mais a posse de bola, que é mais ofensiva. Agora, de novo, técnico com o Kudê, né? O Vasco, 121 chutes, porém, tem uma característica até pesada no time do Vasco, que é um time que erra 70% desses chutes. E aí os jogadores que se destacam são o Germancano, o atacante que foi contratado para esse ano, e o Marrone. Porém, o Marrone chutou 18 vezes. Ele errou 16 chutes. Apenas 2 foram para o gol. E eu não estou nem dizendo que geraram gol. Mas pelo menos o goleiro pegou, pelo menos foi na trave, né? Enfim. Então assim, não adianta chutar de qualquer jeito também, né? O Santos são 115 finalizações nesse ano, também é o oitavo aqui da nossa lista, e ele é apenas o nono no Campeonato Paulista. É até uma situação que, assim, para a história do Santos, que é um time ofensivo, e até comparando com o time do ano passado, é uma queda muito grande no resultado, assim, de ataque mesmo, né? Muito bem, gente. Esse vídeo de hoje, então, a gente trouxe as características mais ofensivas dos jogos das equipes. No próximo vídeo, a gente vai falar das características defensivas e também de posse de bola. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu joinha aí pra gente, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui e, inclusive, por causa disso, acione o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui sobre o Cartola. Tá bom, gente? Esses são os meus pedidos para você e a gente volta então nos próximos dias com mais um vídeo, a continuação desse daqui. Um grande abraço a todos e tchau!